Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Glória a Jesus. É bom estar na presença do Senhor para o louvar e para o adorar e para o exaltar e para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Glória ao nome do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. Amém. Ele é paz, Ele é descanso. Aleluia. Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Amém. Aleluia. E que nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A minha alma engrandece este Deus tão maravilhoso, que teve tanta misericórdia para comigo. Glória a Deus, que me procurou, que me buscou quando eu estava perdida. Glória ao nome do Senhor. Se você não tem esta paz com o Senhor, busca o Senhor, porque Ele não está longe de si. Amém. Ele está muito pertinho e Ele também o quer salvar e quer lhe dar uma experiência com Ele. Aleluia. Glória. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem, aleluia, de glória para o nome do Senhor e de bênção para as nossas almas. Amém. Amém.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome. Não há privilégio maior na terra que é, Senhor, termos comunhão com o Criador, com aquele que nos deu a vida e vida com mais abundância. Glória ao nome do Senhor. Glória. Aquele que nos redimiu com o seu precioso sangue. Aleluia. Aquele que desceu do lar da glória, veio a este mundo encarnar, fazer-se homem para dar a sua vida pelo homem. Amém. Oh Senhor, nós não somos uma coisa qualquer, porque não é por uma coisa qualquer que se morre, que se dá a vida, mas nós somos a tua imagem, aleluia, conforme a tua semelhança tu nos criaste. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, aleluia. Somos a obra-prima das tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Senhor, abençoa o teu servo e inspira-o com o poder do alto, aleluia, para que ele glorifique o teu nome e exponha a tua palavra tal e qual, ó Senhor, tu queres, tu desejas, Senhor, e abre os nossos entendimentos para podermos guardar no nosso coração. Nós te pedimos para aqueles que vão ouvir através destes canais, Senhor. Abençoa-os, Senhor, porque é para isso que nós chegamos ao seu lar. É para ser uma bênção, para que haja uma diferença nas suas vidas, aleluia. Para que tu reines em seus corações, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome. Este glorioso Senhor desceu um dia do céu, veio à terra buscar e salvar o que se havia perdido. Deixou-se crucificar para que nele fosse cumprido o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme a sua palavra, e pelo poder de Deus Pai. Foi para o céu preparar-nos um lugar e diz que havia de voltar para nos levar para esse lugar. A minha alma engrandece o Pai, louva o Filho e adora o Espírito do Senhor, porque só Deus é digno do louvor, da adoração. Hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir o Evangelho da Paz, o Evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai hoje em forma de ensino e de aviso, louvado seja Deus. E desde o princípio queremos dizer estas palavras, que de Deus só vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Assim, neste dia, nós vamos ministrar uma mensagem de importância geral, mas particularmente para a Igreja de Cristo, para os crentes, para os cristãos de Cristo, para aqueles que já fizeram paz com Deus e andam nesta peregrinação para o lar da glória. Nós vamos ministrar sobre o expurgatório dos crentes. Vamos ministrar sobre o expurgatório dos crentes aqui na terra. O que é que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? O texto inicial desta mensagem encontra-se no Salmo 19, verso 1 ao verso 12, e o verso 12 é o texto básico da mensagem. Vamos então ler a Sagrada Escritura, que diz, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria. A outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até à outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Louvado seja Deus! A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. E também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. E este é o nosso verso textual, digamos assim, o mais importante da mensagem que vamos falar, que diz: quem pode entender os próprios erros? Uma pergunta que Deus faz através do salmista. Tomemos isto em consideração. Quem pode entender os próprios erros? Isto não é do homem, isto não é do rei David, isto é do Espírito Santo através de David. Quem pode entender os seus próprios erros? A resposta vem também do Senhor através da boca e da pena de David, que diz: expurga-me tu dos que me são ocultos. Diga: expurga-me tu dos que me são ocultos. Diga outra vez: expurga-me tu dos que me são ocultos. E nós vamos falar sobre esse expurgatório, mas ele virá apenas no fim da mensagem. Mas até lá vamos ministrar um pouco do salmo que temos acabado de ler. Nesta maravilhosa mensagem bíblica encontram-se 3 profundos aspectos para a nossa meditação, ou seja, primeiro, louvor a Deus pela sua criação. Os céus manifestam a sua glória. Louvado seja Deus. Segundo, a perfeita lei de Deus. E em terceiro lugar, a oração da expurgação dos pecados ocultos. Nesta meditação, a parte principal da mensagem é o terceiro ponto, ou seja, como disse, o expurgatório dos crentes, e neste tempo podemos dizer o expurgatório dos cristãos. Ao introduzir esta mensagem, vamos dizer o seguinte: eu creio que se queremos ter o conhecimento sobre este assunto, devemos ouvir a mensagem até ao fim. Porque muitos crentes têm dificuldade em se sujeitar ao ensino da Sagrada Bíblia. O facto é que vem dias que muitos cristãos não compreendem as dificuldades que lhes sobrevêm e alguns perdem a fé, ficando prostrados no meio das suas angústias, e por isso devemos prestar a nossa melhor atenção à Palavra de Deus. Será que existe na Terra o expurgatório dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo? Então não diz a Escritura que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Isso é verdade. Mas existe algo mais que nos indica na sua palavra para que essa purificação seja eficaz. Porque ela nunca é eficaz sem a outra parte. Jesus fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa para que o efeito do sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. Pergunta: haverá o chamado purgatório romano no outro lado da vida ou o expurgatório bíblico aqui na Terra? No meio do povo da língua portuguesa, e particularmente em Portugal, e por força das circunstâncias de não haver ensino bíblico por muitos séculos, esse povo era obrigado a seguir a religião romana, cujos ensinos são muito estranhos às Sagradas Escrituras. Por exemplo, éramos ensinados a rezar às imagens e carregar com elas em procissão. 2 coisas contrárias à palavra de Deus. Éramos ensinados a confessar os nossos pecados ao chamado sacerdote dessa religião, outra coisa contrária à palavra de Deus que o Senhor disse no Pai Nosso: entra no teu aposento e ora a teu Pai.
no capítulo 6 de Mateus. E isto, naturalmente, tudo isto era proibido por Deus na sua palavra. Êxodo 20, verso 4 e verso 5, Salmos 115, 1 a 8, Isaías 45 e verso 20 e Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Éramos ensinados a rezar pelos mortos, a pagar uma certa quantia para rezar as missas pelas suas almas, que iam para o chamado purgatório, que não existe. Então, andávamos enganados. Quando lemos a palavra de Deus, encontramos estas palavras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi isto que aconteceu a este casal. Há muitos anos atrás, em 1967, Deus, na sua misericórdia, se revelou a nós, na sua palavra. E então a nossa vida tomou outro rumo. E agora podemos dizer bem alto, pela graça de Deus, que não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o ensino da religião romana, as almas que partiram à eternidade não eram salvas. Elas têm uma segunda oportunidade para esse fim, chamado purgatório, sofrendo um determinado tempo até que lhe seja purgado o seu pecado. E isso é um engano do diabo, porque aqui na terra então tem que lhe rezar missas e pagar por elas. Ora, o Senhor mandou dar-nos de graça o que temos de graça recebido, etc, etc. E interceder por as almas que partiram à eternidade e que estão no inferno, elas lá não podem sair. E purgatório, no outro lado, não existe. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purga, nos purifica de todo o pecado. Quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez no Calvário e quando a nossa parte é feita. Qual é a nossa parte? É o arrependimento, é a conversão e é a obediência. Sem isso, não há sangue purificador para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vivíamos nesse engano do diabo, porque as Escrituras somente ensinam que há dois lugares eternos, ou seja, o céu, o Hades ou o inferno, representados por um lugar de tormento e do seio de Abraão, como Jesus ensinou em Lucas 16, versos 19 ao verso 31, na chamada parábola do rico e Lázaro, que não é parábola. E, naturalmente, o céu também é conhecido pela casa do Pai, e são muitas as Escrituras que nos falam acerca do céu, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Mas também nos falam acerca do tormento eterno no inferno. E o inferno nunca foi feito para os homens, mas sim para o diabo e para os seus anjos. E deixe-me dizer que para nos livrar desse lugar, não é o corpo que vai. O corpo vai para a terra e apodrece, mas o homem interior que sai desse corpo, que é espírito também, irá para um lugar de tormento. Tormento, tormento e tormento. E por essa causa, Jesus Cristo deu a sua vida para nos livrar desse lugar do inferno, de tormento. Creiam ou não creiam que existe inferno, a palavra de Deus diz que existe. E que Jesus Cristo deu a sua vida para nos livrar desse lugar. Mas o céu é maravilhoso. O Senhor diz: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei para vos levar para esse lugar. Qual é esse lugar? A casa do Pai é esse lugar. E todos têm direitos e acesso a esse lugar, mas somente por Jesus e pelo seu sangue redentor. E lembre-se do resto, da nossa conversão, do nosso arrependimento, da nossa confissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo tem valor para nós. Esse lugar de tormento eterno é conhecido nas Escrituras também por diversos nomes, tais como o Sheol,
o Hades, o Geena e Tártaro, etc. E vamos dar algumas escrituras. Deuteronômio 32, 22, Mateus 11, 23, Mateus 10, 28 e Mateus 25 e verso 41. E essa doutrina do purgatório é simplesmente humana e religiosa, sem bases nas Santas Escrituras. Nestas últimas décadas e a partir de 1975, com o estabelecimento da chamada democracia em Portugal, veio também alguma liberdade de opção a esse povo português na escolha de cultuar a Deus em igrejas não romanas, igrejas evangélicas, onde a palavra de Deus é ministrada. Realmente foi isso que Jesus mandou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Diga, quem crer e for batizado. Eles fazem o contrário, eles batizam bebés que não creem, que não sabem nada, que são inocentes, que não têm conhecimento do pecado, andam sempre ao contrário. E é bom sabermos disto, para deixar esse lugar de engano. Então, com essa chamada democracia, ia dizendo, o povo português teve a oportunidade de cultuar a Deus e ouvir a sua palavra noutras igrejas que não eram a religião tradicional da nação. Desta forma, o povo viu-se livre de um jugo pesado nas suas consciências e começaram a ler e a ouvir as Santas Escrituras, e Jesus começou a libertar muito povo das suas trevas, ficando iluminados pela palavra de Deus, porque finalmente a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja Deus. Como diz este Salmo 119 e verso 105. E Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas nós seguíamos todo o exército do céu e mais um, e carregávamos com as suas imagens às costas, etc, etc. Mas Jesus estava longe de nós. Mas Ele é a luz do mundo. Quem me segue, disse Ele, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desta forma, em lendo, em ouvindo, em meditando nas Sagradas Escrituras, o povo tem o conhecimento dos planos de Deus para a sua criação e ficarão elucidados da verdade sagrada, evitando ser ignorantes das verdades bíblicas. Posto isto, vejamos o primeiro aspecto desta mensagem, ou seja, o louvor a Deus pela sua criação. Entretanto, nós vamos fazer uma paragem. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Mas quando já somos filhos, sua família, precisamos de lhe obedecer e de o temer e de saber que em Hebreus capítulo 10, 31 e 32, diz que Deus julgará o seu povo e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como eu ia falando, vamos ao primeiro aspecto da mensagem sobre o louvor a Deus pela sua criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. São testemunhos da natureza divina para que o homem fique inexcusável. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, etc. Este magnífico poema ficou nas Escrituras como um ato de louvor ao Criador do Universo. E somos chamados a contemplar a criação deste Deus tão magnificente, tão glorioso e que nos mostra a sua sapiência em toda a sua criação. Em Romanos 1, em verso 20, declara que o homem não tem desculpa de crer em Deus exatamente pelo facto da criação, quando diz estas palavras, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Diga amém. Para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa diante de Deus um dia que muitos quererão dizer eu não sabia. Porque se não ouvissem o Evangelho, a sua consciência os alertava. De maneira que aquilo que se vê da magnificência e sapiência deste Senhor é motivo para meditação, motivo para procurar quem é que criou tudo isto, sendo que o homem é tão pequeno. Mas pastor, o homem já foi à Lua, já mandou máquinas para outros planetas. O homem já tem desenvolvido o seu conhecimento, graças a Deus, e então na parte médica, graças ao Senhor, que até chamam milagres da ciência médica. Mas nada há em comparação com aquilo que Deus criou, porque o homem pode fazer de duas ou três coisas, pode fazer uma ou outra, mas usou o material que Deus fez. Mas Deus diz no Salmo 33 estas palavras: falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. E é este glorioso Senhor que nós somos chamados a ouvi-lo na sua palavra, tomar os seus conselhos, seguir o seu caminho e guardar a sua palavra para não pecar contra ele, porque o seu plano é um plano de salvação, de regeneração, de santificação para o mundo inteiro, em todas as gerações, para que os espíritos dessas almas, desses corpos, quando saírem, vão para um bom lugar que Jesus Cristo lhe ganhou na cruz do Calvário pelo seu sacrifício. Louvado seja Deus. Assim, esta abóbada celeste feita pelo Criador vem desde Gênesis 1 e verso 6 e Gênesis 1 e verso 20, chamada de expansão ou expansão dos céus. Este glorioso e magnificente Criador do universo fez tudo muito lindo, porque a sua criação, ou para que a sua criação humana pudesse apreciar essa obra e louvasse esse excelso Criador. Ao contemplarmos não só a abóbada celeste, mas as nuvens, ao contemplarmos os astros, os planetas, as estrelas, a noite e o dia, e ao contemplarmos as coisas que estão criadas e que nós nos apoderamos delas, como árvores de fruta, etc., etc., é motivo de louvar o Pai, exaltar o Filho e adorar o Espírito Santo. Dar glória a este Criador. Apreciamos aquilo que o Senhor fez e não temos palavras adequadas para o fazer, mas fazemos-lo dentro da nossa capacidade. Mas o dia e a noite, naturalmente, por causa da rotação do planeta em volta do Sol, é motivo de procurar saber quem é o autor da sabedoria e conhecimento e poder criativo das coisas existentes. Aquilo que o Senhor criou é motivo de pensar nesse Criador, buscá-lo e segui-lo. E estas palavras falam: no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Já no Salmo 8 e verso 1, o mesmo rei Davi tem esta expressão: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Diga, pusestes a tua glória sobre os céus. A criação de Deus é motivo e inspiração de grandes e maravilhosos poemas, daqueles que têm um sagrado respeito pelo autor da vida. No Salmo 8 e verso 9, o salmista termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Louvado seja Deus. E este glorioso e poderoso Senhor
falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu, como diz o Salmo 33, verso 8 e verso 9. A natureza é um excelente pregador, como chamamos, e sem fala, mas ouvem-se as suas vozes. Em suma, temos aqui objetos naturais e factos especificados, ou seja, os céus e o firmamento, o sol e a terra, que nos seus giros trazem a noite e o dia, cheios de ciência divina. E nesta incessante atividade, por exemplo, os céus declaram, manifestam a glória do seu Criador e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ninguém mais poderia fazer tal coisa. Mas os homens voltam as costas a este Senhor. E Deus deve receber toda a glória da sua criação. Porque até os passarinhos cantam a glória do Senhor, mas o homem, infelizmente, volta-lhe as costas. Graças a Deus por aqueles que ouvem a palavra de Deus e se convertem. Portanto, a Deus pertence toda a glória pela sua criação tão bela e tão maravilhosa e tão magnificente. Até o sol faz brotar as plantas e as ervas e aquecer a temperatura da terra para esse fim. A natureza de Deus prega. E prega acerca do seu autor e do seu poder, e somos chamados a ouvir as suas vozes. Em segundo lugar, a perfeita lei de Deus. Nos versos 7 ao verso 11, verifica-se a transição da glória do universo material para a perfeita lei de Deus, que abruptamente o salmista introduz no poema. Porque é exatamente a lei e a ordem de Deus que regem este universo material, e nesta lei se encontram as leis físicas e morais de Deus. Esta perfeita lei de Deus não só rege o universo, como devia também reger o homem para seu bem. E neste salmo Deus nos incute 6 partes dessa perfeita lei como sendo: primeiro, a perfeita lei do Senhor; segundo, o testemunho do Senhor; terceiro, os preceitos do Senhor; quarto, o mandamento do Senhor; quinto, o temor do Senhor; e em sexto lugar, os juízos do Senhor. Ora bem, todos nós somos chamados a estudar e a ministrar as Santas Escrituras, e nestes 6 pontos aqui revelados, eles nos informam da perfeita lei de Deus para sabermos a magnificência e sapiência deste glorioso Criador. Naturalmente, se fôssemos a analisar todos estes 6 pontos desta lei perfeita, gastaríamos aqui muito do nosso tempo, e não é esse o nosso propósito neste estudo, mas vamos apenas ler e compreender que nestes versos vem também o resultado da prática do conteúdo e do ensino desses versos. Assim se expressa o salmista: a lei do Senhor é perfeita. Diga, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Também por eles, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro, muito ouro fino, e mais doces do que o mel e do licor dos favos, e também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. E fecha com estas palavras: em guardar aquilo que temos dito, há grande recompensa. Diga outra vez: há grande recompensa. De maneira que precisamos de dar atenção
a estas coisas. E estas últimas palavras sobre a recompensa devem ser motivo de colocar em prática este sagrado ensino. E, de momento, vamos fazer uma pausa e já voltamos. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Mas quando já somos seus filhos, sua família, precisamos de lhe obedecer e de o temer. E saber que em Hebreus 10, 31, 32, diz que Deus julgará o seu povo. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos então ao terceiro aspecto, que é a parte mais importante deste estudo que queremos falar, e que é o expurgatório dos crentes. No verso 12 deste salmo, ele revela duas partes para nosso ensino. Primeiro, a humildade do servo perante tão glorioso e sapiente Senhor. Segundo, a oração da expurgação dos pecados ocultos ou secretos, assim diz a palavra de Deus. Quem pode entender os próprios erros? Não nos vamos esquecer das palavras que eu disse, desta leitura, que é Deus que fala. É Deus que faz a pergunta. Isso quer dizer que o homem tem que compreender que é um ser necessitado da misericórdia de Deus e que Deus lhe mostre se há algum pecado na sua vida. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Expurga-me. Expurga-me. Limpa-me. Como temos dito, esta é a parte principal do nosso estudo e espero que possamos dar a nossa melhor atenção. O escritor deste salmo é o rei David. E segundo o que está escrito em 1 Samuel 13, verso 14 e Atos 13 e verso 22, este homem era segundo o coração de Deus. E ainda que Davi escreveu o salmo, o autor da palavra é Deus. De modo que a razão deste ensino não foi a vontade de Deus, mas não foi a vontade de David, mas a vontade de Deus. E esta é a razão desta escritura, é que ainda que Davi era profeta e rei, e segundo o coração de Deus, ele também não era perfeito, porque perfeito é somente Deus. E assim como homem, o servo de Deus, também precisava da sua ajuda na sua vida. E desta forma, esta instrução de Deus é para todos os seus servos, mesmo os mais santificados. O facto é que a primeira parte deste verso 12 revela a humildade do servo de Deus, ou o ensino para a humildade do servo de Deus, dizendo: quem pode entender os seus próprios erros? Será que haverá alguém que possa entendê-los? Em parte a gente sabe quando fazemos mal ou dizemos alguma coisa má, etc., que não devemos, mas se o fizermos, temos consciência disso. Mas há outras coisas ocultas que a Bíblia nos fala de que as pessoas não entendem. Quem pode entender os seus próprios erros? E isto tem de ser aplicado a todos os cristãos se realmente querem entrar no céu. Existem muitas pessoas com o nome de cristão que andam muito longe de Deus e por várias razões, e uma delas é a falta de humildade. Precisamos de partir deste princípio que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. No Salmo 147, verso 6, diz que Deus eleva os humildes e abate os ímpios até à terra. Em Provérbios 22, verso 4, diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E Jesus Cristo afirmou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus
11 e verso 29. E diz numa epístola que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E David, ao contemplar o universo que Deus criou, foi levado pelo Espírito de Deus a escrever a nossa situação perante este glorioso e santo Senhor, dizendo: quem pode entender os seus próprios erros? Pergunto, será que já sabemos tudo na vida espiritual? E eu costumo dizer que ainda ando a aprender. Eu não tenho vergonha de o dizer. E já ando por cá desde 1967 e estamos no fim de 2014. Em 1 Coríntios 8, 1 e 2, afirma que a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como deve saber. Estas palavras foram escritas há cerca de 2000 anos e continuam sendo novas cada dia. Sabemos nós por que razão a palavra de Deus é ministrada aos santos? A resposta também vem. É para que eles sejam santificados ainda. Apocalipse 22 e verso 11. Porque se nós ouvíssemos apenas uma vez e aceitássemos a salvação e nos santificássemos, etc., etc., estaria bem para aquele dia se partíssemos à eternidade. Mas como nós estamos numa marcha para o lar da glória, todos os dias precisamos desta meditação. Precisamos deste alimento espiritual, precisamos de resistir a Satanás que anda buscando a quem possa tragar. Precisamos estar firmes e firmados na rocha inabalável dos séculos, por isso precisamos do ensino da Sagrada Escritura. Estas palavras calam profundo na consciência de todos nós, ou seremos nós mais sábios do que Deus e do que David? A palavra pregada aos santos é para que os santos se santifiquem ainda. Infelizmente existem muitas pessoas que estão muito seguras de si mesmas e não encontram modo de fazer um exame à sua consciência perante Deus e ficam arrogantes, insolentes e até orgulhosos com o nome de cristão. Nesta mensagem do rei David temos o contrário. Vemos aqui um homem que Deus escolheu segundo o seu coração e que Deus sabia o seu passado, sabia o seu presente e conhecia o seu futuro e toda a sua vida ao longo da sua história, e não prescindiu dele para ser chefe do seu povo, porque era de espírito humilde. Ele próprio testifica que não se exercitava em grandes coisas, ele apacentava o rebanho do seu pai e precisava da direção divina para poder governar o povo de Israel. E vemos este rei que contemplava a obra do Criador e de tal maneira o fazia que se sentia incapaz de discernir os seus próprios erros, ou pelo menos parte deles, e clamava por ajuda. Ora, no Novo Testamento, Jesus Cristo diz: sem mim nada podereis fazer. Portanto, nós precisamos de Deus a toda a hora. Até para fazer o exame à consciência temos que pedir: Senhor, ajuda-me a examinar-me a mim mesmo. Porque também é isto que está escrito na Santa Escritura. A definição da humildade, segundo a pequena enciclopédia bíblica, é a virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Esta é a definição da humildade. Todo homem que vem a este mundo é uma alma destituída, condenada, morta em ofensas e pecados, como diz a Escritura em Romanos 3, 23 e Efésios 2, 1. E o salário do pecado é a morte. Contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo.
E, portanto, necessitados, uma vez que as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, destituídas, portanto, estão necessitadas do perdão de Deus e da regeneração espiritual, como diz no Salmo 65, verso 3, em Mateus 6 e verso 12 e João 3, 1 a 7. E a palavra de Deus diz em João 1, verso 12 e verso 13, que as pessoas nascem de Deus. Somos geradas pelo Espírito Santo e pela sua palavra. E graças a Deus que o Senhor deu a sua vida no Calvário para salvar os pecadores, e pela sua graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2 e verso 8, e o verso 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, precisamos de aceitar essa graça e ficar com ela. E também as Santas Escrituras nos ensinam que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o seu intelecto, mas segundo o Espírito. Portanto, se não há condenação alguma, graças a Deus. Alguém foi condenado em lugar do pecador? Jesus Cristo foi condenado por sua causa e por minha causa. Mas agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Mas deixe-me lembrar que é preciso estar e continuar com Ele. Houve um dia em que Cristo estava pregando para uma determinada multidão onde estavam muitos discípulos e os 12 apóstolos. E muitos, ao ouvir o seu discurso, com licença, estou a cantar, e disseram, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Não é apenas bom aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas ficar com Ele e carregar a sua cruz. E o Senhor vira-se para os 12 e disse, e vós também quereis ir? E Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Graças a Deus, nosso Senhor, por estas palavras. Agora, cada cristão que foi salvo e regenerado, encetou uma jornada para o céu. E saiba com certeza que nessa jornada há muitos salteadores espirituais da maldade. E precisamos de ajuda divina, e todos nós precisamos de ter o mesmo Espírito. Quem pode entender os seus próprios erros? Nesta jornada para o lar da glória, temos dois tipos de luta. Primeiro, a luta da carne contra o Espírito. E, em segundo lugar, a luta contra as potestades do inferno. Efésios 6, e verso 10 ao verso 18. De maneira que nós precisamos de ajuda divina nesta marcha para o lar da glória. E com esta pergunta, vem a oração para expurgar os pecados secretos, os pecados ocultos. Quem poderá entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então há pecado, há erro oculto que pode separar o homem de Deus. Louvado seja Deus. Por vezes, os crentes ficam cegos que já não discernem as suas faltas. E nesta situação estava o próprio David, que cometeu um adultério e mandou matar o marido da mulher. 2 Samuel 11, verso 1 ao verso 27. E foi o próprio Natã, no capítulo 12, que teve que repreender o servo de Deus, porque estava como cego de que era limpo ou sujo aos olhos de Deus. Ele não estava entendendo nem discernindo se aquela situação era limpa ou suja aos olhos de Deus. Será que isso aconteceu assim mesmo, como eu digo? O facto é que o próprio David diz aqui, expurga-me tu daqueles que me são ocultos. E Satanás é esperto o suficiente para nos ocultar os pecados e os erros. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que nós precisamos dar atenção a estas coisas.
meus amados, é exatamente de quem está em autoridade, seja ela na parte secular ou espiritual, que as trevas mais atacam. E as pessoas não discernem que precisam de ajuda. Segundo a palavra de Deus, até existem pregadores que pregam por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, como dizem em Filipenses 1 e verso 15. E naturalmente há muito falso profeta camuflado de ovelha, que por dentro é lobo devorador. Nós estamos falando desses. Entretanto, há motivos diferentes destes dois aspectos que eu falei acerca da inveja e porfia. Mas a inveja é definida por uma mistura de desgosto e ódio. Muitos pregam por inveja, outros por porfia e outros de boa mente. Mas a definição da inveja é uma mistura de desgosto e ódio, segundo os livros. E a definição da porfia é contenda de palavras, e em ambos os termos estão na lista, melhor dito, das obras da carne, que tais pessoas não herdam o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Expurga-me tu dos que me são ocultos, dos pecados secretos, dos pecados que eu não conheço. Expurga-me, Senhor. Ajuda-me a fazer um exame à minha consciência. Então temos aqui um expurgatório pelo pedido da oração. E dentro de momentos voltamos. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Mas quando já somos seus filhos, sua família, precisamos de lhe obedecer e de o temer e de saber que em Hebreus 10, 31, 32 diz que Deus julgará o seu povo e a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que tenho aprendido sobre este assunto é que este expurgatório que temos vindo a ministrar vem aos crentes de duas maneiras: ou voluntariamente, com a sua humilhação, pelas nossas faltas cometidas perante Deus e perante os irmãos, ou vem de Deus pela sua repreensão. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Salmo 19, em verso 12. E como ia falando há pouco, temos então aqui o expurgatório pela oração. Um pedido de perdão, uma confissão de quem compreende que precisa de ajuda e precisa de reconciliação. Salmo 139, versos 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E no Salmo 26, verso 2 diz: examina-me, ó Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Ao longo das Escrituras, são muitas as vezes que Deus nos ensina sobre este assunto. Em Provérbios 21, verso número 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Em Apocalipse 2, em verso 23 diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Nada há oculto diante de Deus. E David compreendia isso e humildemente disse: expurga-me tu dos que me são ocultos. Isto é uma chamada de Deus a todas as consciências. É uma oração de limpeza espiritual e reconhecimento da dependência de Deus. Nada podemos fazer sem o Senhor. E a palavra de Deus veio até ao ponto de nos ensinar que aquele que sabe fazer o bem e não faz,
comete pecado. Tiago 4, verso 17. E este é um dos pecados de omissão. Falta ou esquecimento. Portanto, Senhor, nos esquecemos de tantas coisas e isso é pecado. Senhor, tem misericórdia de nós. Expurga-me, limpa-me desses pecados ocultos. Expurga-me desses pecados, faltas secretas ou pecados de presunção ou vaidade. E o termo expurgar significa purgar completamente, limpar e corrigir. Será que todos nós estamos com atenção ao que diz a palavra de Deus e gostaríamos que Deus sondasse o nosso coração e fizesse essa limpeza? Dizem os teólogos que existem dois tipos de pecados largamente diferentes que podem ser chamados de pecados ocultos. Primeiro, pecados em que o que ofende o faz secretamente. E segundo, os pecados em que as pessoas caem sem saber e não têm sido revelados. E Satanás é especialista nisso, de fazer com que o homem e a mulher, o jovem ou a jovem, se esqueça dessas coisas. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Moisés disse estas palavras: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Salmo 90, em verso 8. Você gostaria de ver o filme da sua vida antes de ser um cristão? Eu falei nisto num dos últimos estudos. Eu não gostaria de ver o filme da minha vida antes da minha conversão. Mas não me importa que toda a gente veja a minha vida depois de eu me converter a Deus. Louvado seja Deus nosso Senhor. Eu vou ler de novo Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Tudo está patente diante do Senhor. Não existe qualquer escape humano dos laços do diabo que revolta o povo contra Deus, e mesmo muitos servos de Deus caem em tentação. Por isso também Jesus nos ensinou no Pai Nosso um profundo ensino. Em Mateus 6, verso 7 ao verso 13. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Todos nós aqui na Terra precisamos de passar por este expurgatório, porque no céu não entra nada que contamine. Apocalipse 21 e verso 27. E estas palavras são tão profundas, que a pessoa tem que estar completamente purificada do seu pecado, mesmo dos ocultos, mesmo dos seus erros, mesmo aqueles que não saiba. Podemos de vez em quando dizer: Senhor, expurga-me dos meus erros, das minhas faltas, dos meus pecados ocultos. Expurga-me, Senhor, perdoa-me, limpa-me, porque eu quero entrar no céu, porque eu sei que lá não entra nada que contamine. Este assunto do expurgatório do pecado, ele é de veras muito importante para os crentes, porque muitos andam esquecidos dos laços de Satanás e os levam a falar o que não devem e a fazer o que não devem e não se apercebem do mal que fazem. O que fazemos ou que falamos quando o ministro da palavra prega? Olha, quando Paulo estava em Atenas, diziam: que quer dizer este paroleiro? Para eles era um paroleiro. Para Deus era um seu filho, um seu servo, um ministro da palavra, um embaixador do céu, um apóstolo. Que falamos dos outros quando ouvimos? E porque não guardamos no nosso coração aquilo que ouvimos e no fim fazemos o nosso juízo se é de acordo com a palavra ou se não. E se Deus quis ministrar à nossa vida através daquele homem, daquela mulher, ou até daquele burro, como no livro de Números, ou da burra.
Essa via o anjo de Deus, mas Balaão não o via. De maneira que precisamos de compreender, pesar as nossas palavras, as nossas ações e as nossas críticas e dizer: Senhor, expurga-me dos que me são ocultos. O facto é que, falando sobre os tropeços na palavra, temos em Tiago um exemplo e um bom ensino sobre a peçonha da língua, que muitos crentes não se apercebem dessa destruição. E nós lemos isso no capítulo 3 de Tiago, verso 1 ao verso 12, nestas palavras: meus irmãos, vamos dizer meus irmãos, está falando a cristão, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Aqui está a crítica e aqui está o ensino, que às vezes é espúrio. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de imundícia. Louvado seja Deus, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amância foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isto é um ensino que o Senhor dá pelo seu apóstolo à igreja. É um ensino. Talvez eles estavam precisando, ou alguns deles estavam precisando, e hoje é a mesma coisa. Não convém que isto se faça assim. Cristão não fala assim, não usa assim. Por ventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não. Ou é uma ou é outra. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Também não. Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E diz no verso 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e de sabedoria. Eu ouso dizer que a língua das pessoas que se convertem ao Senhor é cortada com a tesoura de poda do Divino Mestre. O Senhor poda os galhos da nossa carne e um desses galhos é a língua, que precisa ser cortada. Não é esta. Esta é preciso para falar. Mas é a língua das palavras que saem pela boca fora. Portanto, primeiro, vejamos o pecado com conhecimento e sem conhecimento. Acerca do que temos vindo a estudar, é que o homem de Deus pode pecar ou sem saber, ou por tentação, ou por laço do diabo, e andar com esse peso na sua consciência e não discernir. Eu creio que os santos de Deus não pecam deliberadamente, mas podem cair em tentação. E o Senhor nos ensina, no Pai Nosso, livra-nos da tentação. E é bom não protelar o seu arrependimento e confissão, porque Deus sonda os corações. E nesse aspecto dizem, 1 João 1, verso 8,
ao verso 10 estas palavras. 1 de João 1, verso 8 ao verso 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E no capítulo 2 e verso 1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E continuando o nosso assunto, em segundo lugar, os santos de Deus não pecam por crer, com conhecimento. A Escritura diz em 1 João 3, verso 4 ao verso 9, estas palavras: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Lembre-se da palavra-chave, é permanecer. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. A palavra de Deus não se contradiz. Eu tenho dito que os santos não pecam por crer, com conhecimento de que vão fazer mal. Não fazem. Porquê? Porque permanecem nele, em Cristo Jesus. E o verso 7 diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E agora tome nota do que vai ouvir. No verso 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você ou tem que ser de um ou de outro, ou permanecer com Cristo, ou ser do inimigo, que é Satanás. Qualquer que é porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem permanece nele não peca. Isto é, não peca voluntariamente. Qualquer que é nascido de Deus, diz o verso 9, não comete pecado porque a sua semente nele permanece. E aqui está outra palavra-chave. A semente, que é esta palavra, segundo o que disse o Senhor em Lucas 8, verso 11, a minha memória está correta, é a palavra de Deus. A sua semente permanece e não pode pecar. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ora, os que são nascidos de Deus podem ter algum pecado oculto que, como tenho vindo a falar, precisa ser expurgado. É aqui que precisamos de aplicar o expurgatório e fazer esta oração de vez em quando. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, exemplos do purgatório, do expurgatório dos crentes. E dentro de momentos voltamos. Deus é benigno até para com os ingratos e maus, Lucas 6,35. Mas quando já somos seus filhos, sua família, precisamos de lhe obedecer e de o temer. E saber que em Hebreus 10, 31 e 32 diz que Deus julgará o seu povo. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu ia dizendo que, em terceiro lugar, exemplos do expurgatório dos crentes. Toma atenção, porque esta é a parte mais difícil de podermos entender. Mas vamos, com a graça de Deus, ministrá-la. Então, o problema que vem à nossa vida deste expurgatório de Deus, muitas vezes é por nossa culpa, porque não fazemos aquela oração que Deus ensinou através do salmista: expurga-me tu dos que me são ocultos. Nós temos um problema de língua na irmã de Moisés, chamada Miriam, que ela era profetisa e regente do coral de Israel, mas ficou leprosa por falar contra o seu irmão, assim,
Moisés, assim como também Arão, morreu antes do tempo e não ficou leproso porque ele era o sumo sacerdote. Falar contra A, B ou C, mesmo que seja a nossa família e que sejam crentes, é preciso ter cuidado. E devemos compreender que em Números 12, 1 a 14, revela este assunto. É que Deus desceu do céu para pôr as coisas em ordem acerca da língua de Míriam. Porque, falando ela contra o seu irmão, o Senhor fez com que ela ficasse leprosa 7 dias e, por intercessão do seu irmão Moisés, ficou branca como a neve. Ora, se estas coisas não trazem o temor e o conhecimento de Deus, nada traz. Estes são exemplos que estamos falando acerca daqueles que usam a sua boca e não devem usar contra os servos de Deus. O problema dos crentes no Novo Testamento é que tomam a Santa Ceia em pecado, não discernindo o corpo de Cristo. É um segundo exemplo. Isto se encontra em 1 Coríntios 11, 28 a 32. Esta é a parte do expurgatório dos crentes, até que revejam a sua vida espiritual. E agora nós vamos ler essas duas partes. Em Números, capítulo 12, verso 1 em diante diz: E falaram Míriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cozita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Míriam, Arão e a Míriam, vós três, saí à tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Míriam e eles saíram. Ora bem, Deus ouve todas as nossas palavras. Deus vê todas as nossas ações. Deus conhece o que vai nos corações. E o Senhor ouviu esta conversa. Aparentemente parece não ter, assim, grande interesse. Para Deus tinha. O interesse dela não falou somente, não falou Deus também por nós, foi somente através de Moisés que ele falou. E Deus ouviu. Deus ouviu essa crítica e veio repreender Míriam e Arão. E disse no verso 6, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão, a ele me farei conhecer e em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista e não por figuras, pois ele é a semelhança do Senhor. Porque ele vê a semelhança do Senhor, melhor dito. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Porque é que não tivestes temor em falar? E aparentemente as palavras não são muito agrestes. Não falou Deus por nós, também foi somente por nosso irmão. As palavras não foram muito agrestes. Mas o Senhor diz, porque não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor, contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou da tenda, e eis que Míriam era leprosa como a neve, e olhou Arão e Míriam, e olhou Arão para Míriam, e eis que era leprosa, pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, que fizemos loucamente e com que havemos de pecado? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E o verso 13 diz, clamou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois
recolham. Ora, Deus ouviu a conversa destes dois irmãos. E a ela recebeu logo o expurgatório do Senhor. A ela recebeu logo a repreensão do Senhor, o julgamento do Senhor aqui na terra. Porque depois do outro lado só vão ser julgados os ímpios. E os cristãos serão julgados apenas para receber o galardão, pelas obras que fizeram. Mas nós temos outra parte no Novo Testamento que é muito importante e que sempre é dita em muitas igrejas quando se ministra a ceia do Senhor, que diz no capítulo 11 da primeira Epístola aos Coríntios, verso 28 ao verso 32. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Estaremos nós perante o Senhor examinados, perdoados, sem ter alguma coisa contra o nosso irmão, nossa irmã, contra ninguém, contra Deus? Será que nos examinamos mesmos? Ou tomamos isto como apenas ouvir a palavra do Senhor? Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E diz a seguir: por causa disto, por causa de não discernirmos a situação do corpo de Cristo, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem mortos em ofensas e pecados. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui está outra parte, um exemplo do expurgatório que Deus usa quando as pessoas não fazem o seu próprio expurgatório. O que é o seu próprio expurgatório? Expurga-me tudo aqueles que são ocultos, em primeiro lugar. E contra Deus, se temos faltado, se temos pecado, o nosso expurgatório é a nossa confissão, o nosso arrependimento. Se temos pecado contra outro irmão, pois devemos pedir perdão a esse irmão. Mas se o não fizermos, então o Senhor nos repreende. Porque está escrito também que o Senhor repreende e castiga aqueles que ama. Este é o nosso expurgatório aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se não arrepende. Existem situações de corpos de pessoas que não produzem as respectivas proteções para evitarem várias doenças. Isto aqui não está em causa. Mas também existem aquelas situações de pecado não confessado, pelo qual vem o expurgatório, até que se arrependam e confessem o seu pecado a Deus ou ao seu próximo. O facto é que em Tiago 5, e verso 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ele estava à porta lá da tenda, ouviu a conversa entre Moisés e Arão. Ele estava ali para ouvir. Ele está aí para ouvir, ele está aqui para ouvir, e está aqui para saber aquilo que estamos falando acerca dele e acerca destas coisas que precisam de ser reparadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que o juiz está à porta, como no caso de Míriam. Deus ouviu o que falou Míriam, e sendo ela a regente do coral e a profetisa, como já disse, Deus não a poupou. Pelo contrário, foi punida e passou pelo seu expurgatório, leprosa 7 dias, e o mais importante é que isto ficou escrito para nosso aviso e para nosso ensino. Eu creio que todos nós podemos nos ver livres destas situações se fizermos um bom exame à nossa consciência e nos humilharmos diante de Deus e dos irmãos, como David. Quem pode? Mas ele era um rei, um profeta. Louvado seja Deus. Como pode, ou quem pode entender os seus próprios erros?
expurga-me tudo aqueles que me são ocultos. O facto é que o que comentamos e o que falamos e o que pensamos, bem ou mal dos outros, são com ou sem razão, Deus o sabe, Deus ouve e vê todas as nossas ações e ouve todas as nossas palavras. Segundo a Bíblia, as palavras que dizemos servem de nosso juiz. Mateus 12, 36 e 37 afirma: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, vão dar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Em Hebreus 4, verso 13 afirma: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você não tem que tratar com mais ninguém. Eu não tenho que tratar com mais ninguém. Eu tenho que tratar com Deus. Se a minha vida está correta e reta diante de Deus, diante da esposa, diante dos outros irmãos, etc, etc. Eu tenho que verificar isso. Segundo a palavra do Senhor, um teólogo afirmou que muitos dos pecados dos crentes vêm por pensamentos, desejos e afetos e que são fontes de onde brota o pecado. Já disse e volto a repetir, a vida dos servos de Deus depois da sua conversão tem duas lutas. Uma da carne contra o espírito e a outra contra as potestades do inferno. Na jornada do cristão para o céu encontram-se muitos salteadores espirituais da maldade, pelo que se requer vigilância a todo o tempo e fazer um expurgamento, uma expurgação de vez em quando. Quarto lugar, o sangue da redenção de Cristo só por si não chega para a purificação dos pecados. Algo mais tem de haver. Não sei se compreenderam, mas eu vou dizer de novo. O sangue da redenção de Cristo só por si não chega para a purificação dos pecados. Algo mais tem que haver. Não da parte de Deus, mas da nossa parte. Isto não é uma blasfémia, é a verdade bíblica que muitos não têm compreendido e se encostam a essas escrituras sem as compreender. O sangue de Cristo me purifica todo o meu pecado. Graças a Deus está escrito, eu sei que está escrito. Não se apresse a julgar aquilo que tem ouvido, mas ouça a palavra de Deus e julgue no fim, como temos afirmado. Entretanto, as Escrituras Sagradas nos ensinam que o sangue de Cristo nos purifica todo pecado. 1 João 1 e verso 7. Romanos 5 e verso 9 afirma que somos justificados pelo sangue de Cristo. Dizemos isto muitas vezes. Em Efésios 1 e verso 7 afirma que temos a redenção pelo sangue de Cristo. E em tantas outras passagens bíblicas afirma que esse valor espiritual do sangue de Cristo Jesus é, digamos assim, inestimável. Não há outra maneira de purificação para nos levar para Deus Pai. É o sangue da redenção de Jesus Cristo. Mas o seu sangue só não chega. Então o que é preciso mais, pastor? Nós vamos continuar a falar. Louvado seja Deus nosso Senhor. Esta expiação tem um valor maravilhoso. Jesus, entretanto, podia morrer 1000 vezes, digamos assim. Essa redenção, contudo, não teria qualquer valor se não houver da parte da pessoa a sua decisão de aceitar a Escritura tal qual ela está escrita. Nestes versos que foram mencionados, o ensino para a aplicação ter o efeito é o seguinte, como por exemplo, é preciso andar na luz. Se estivermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus nos purifica todo o pecado. Somente quando o verso todo se aplica à nossa vida é que esse sangue da redenção tem valor de expiação. Estamos nós entendendo agora. 1 João 1 e verso 7.
Outro exemplo é, se confessarmos o nosso pecado, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1 e verso 9. Mas é preciso confessar o pecado, seja a Deus, seja ao próximo. Sem estas coisas não há valor expiatório do sangue de Jesus. O homem precisa de andar na luz, precisa se arrepender, precisa de confessar, etc, etc. Dentro de momentos voltamos. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Mas quando já somos seus filhos, sua família, precisamos de lhe obedecer e de o temer. E saber que em Hebreus 10, 31 e 32 diz que Deus julgará o seu povo e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, voltamos ao nosso texto. Expurga-me tu daqueles que me são ocultos. Finalizando o nosso estudo. Os atormentadores do purgatório, do expurgatório. Os atormentadores do expurgatório. E ele é aqui na Terra. Fazem-se muitas perguntas. Por que razão vem sofrimento a muitos cristãos e muitos até partem à eternidade antes do tempo? Vamos dar alguns pensamentos e várias escrituras pelas quais se poderá saber um pouco sobre o assunto. E eu não posso entrar, nem vou entrar em juízo com ninguém sobre a sua situação, mas a palavra de Deus pode nos ajudar a compreender a nossa situação e buscar a Deus. Portanto, o que temos vindo a falar é para o nosso bem. O Senhor mandou-nos amar o próximo e nós estamos fazendo isto, trazendo a mensagem do amor de Deus, do perdão de Deus, mas também da correção de Deus. Foi assim que o Senhor nos ensinou e podemos buscar a Deus a sua misericórdia. Em Hebreus capítulo 10, verso 29 ao verso 31 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Essa foi a situação daqueles homens que trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, tinham testemunhas e disseram, segundo a lei, ela tem que morrer. É claro que Jesus Cristo trazia a graça para terminar com a lei e disse, aquele que estivesse sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E não houve nem sequer um. E a mulher safou-se, porque estava ali o Deus da graça e do perdão. Mas segundo a lei, só por 2 ou 3 testemunhas que testificassem contra alguém sobre qualquer coisa, a pessoa tinha que morrer. E diz a palavra de Deus, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ora bem, Deus está falando a crentes, a cristãos, a pessoas santificadas. Poderão fazer estas coisas? É preciso ter cuidado, porque o ensino está aqui e foi dado à Igreja de Cristo. Aquele que pisar o Filho de Deus não é pisá-lo com os pés, mas abandoná-lo, falar mal dele, e nem sequer querer ouvir a sua palavra, nem ser corrigido por ele, etc, etc. E tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado. Então, a pessoa pode profanar-se, ou profanar o sangue, que anteriormente tinha sido santificado por esse sangue, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ora bem, acerca do Espírito Santo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, com consciência daquilo que está dizendo e fazendo, não tem perdão, nem neste mundo nem no outro, como usa dizer-se. De maneira que estas coisas estão escritas para cristão poder aprender que o Senhor traz um determinado castigo para quem falta
e não se arrepende. Porque bem conhecemos, diz a palavra, aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa. Diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta é uma das mensagens mais profundas da Bíblia Sagrada em relação com os castigos que podem vir às pessoas que se dizem cristãos, que carregam com o nome de Cristo e andam tendo uma vida que não glorifica ao Senhor. Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância, como diz em Atos 17, verso 30. Mas se alguém que conhece a Deus e continuamente lhe desobedece e não se arrepende, não acha lugar para arrependimento, então ele entra em colisão com as Santas Escrituras que foram lidas em Hebreus 10, 29 a 31. Entra em colisão. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o Senhor se vinga daquele que conhece a verdade e lhe volta às costas. A vingança pertence a Deus, não pertence a mais ninguém. E finalmente tudo o que semeamos, isso também vamos ceifar, como diz em Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Deus retribui conforme o nosso conhecimento. Se somos bebés em Cristo, será de uma forma. Se somos adultos em Cristo, será de outra. Porque até os cordeirinhos vão nos braços do pastor. Mas as ovelhas que já estão fartas de ser apacentadas, se elas caírem em pecado e se não se arrependerem, naturalmente a espada, que é a palavra do Senhor, virá sobre eles, a correção virá sobre tais pessoas. Deus retribui, conforme o nosso conhecimento. Também eu não sou um médico para falar sobre questões de saúde e expurgatório dos corpos, etc, etc. Eu não sou um médico para falar de questões de saúde, que aflige muitos servos de Deus, mas o que temos lido e ouvido, podemos dizer algo sobre isso. Afirma-se que com a idade, as células do nosso corpo morrem cada dia aos milhares. E isso vai afetar o normal trabalho dos diversos órgãos e partes do nosso corpo. E chamamos a isso falta de saúde. Por outro lado, cremos em milagres. A pessoa pode estar com falta de saúde por diversos motivos, mas também pode receber um milagre do Senhor quando ouve a palavra de Deus, que diz em Êxodo 15, verso 26, eu sou o Senhor que te sara. Nós temos ouvido que Deus não tem em conta a nossa incredulidade do passado. Deus não tem em conta isso, mas tem em conta quando nós conhecemos a palavra de Deus. Portanto, ele diz, eu sou o Senhor que te sara. E as pessoas podem ser saradas. Em Isaías 53, verso 5, diz também que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Isso se encontrou no ministério de Cristo e se encontra em ministérios de diversos irmãos pelo mundo inteiro. Deus continua a ser glorificado com esses milagres de cura. Mas é preciso também arrependimento para aqueles que já conhecem a palavra de Deus para receberem a cura. Por outro lado, podemos enfrentar uma tentação satânica e ficar afetados nos nossos corpos. Uma opressão de demónios. Por exemplo, Job, que não compreendia a razão de todas as suas aflições, ficando até com uma chaga incurável. Ora bem, Deus deu testemunho deste homem ao próprio Satanás, que não havia na terra homem igual. Então por que é que lhe aconteceu tudo aquilo? Job 1 e Job 2. Ficou sem os seus criados, sem o seu gado, ficou sem a sua própria saúde. Porquê? Porque Deus quis provar ao diabo quando o diabo lhe disse, acerca da pergunta, que Deus lhe disse, tu vistes o meu servo Job, que não há na terra igual. E finalmente a história é esta, ok, ele está nas tuas mãos, mas poupa-lhe a vida não lhe vais tirar. Então ele destruiu tudo o que tinha Job
inclusive a família, os filhos e a saúde. Ainda mais, ainda arranjou 3 chamados amigos de Jó para o incriminar acerca da sua situação. Mas Deus tinha dado testemunho dele. Não há homem na terra igual. Pergunto, o que é que Deus falará de mim e de ti? Será que Ele poderá dar testemunho de nós, da nossa conduta moral e espiritual? Louvado seja Deus. O facto é que, finalmente, Deus provou ao diabo que mesmo na sua angústia, com uma chaga dos pés à cabeça, Jó não blasfemou de Deus e deu-lhe em dobro aquilo que ele possuía. Satanás é um mentiroso, é um tentador e é um destruidor que nós devemos ter em conta e resistir-lhe para que ele fuja de nós. Mas se ele ou os seus demónios se puderem infiltrar nas pessoas e atormentá-los, eles o fazem. E nós temos visto ao longo do caminho muitos servos de Deus nessas situações. Por outro lado, ainda podemos enfrentar uma retribuição de Deus de sermos abandonados aos atormentadores. De sermos abandonados aos atormentadores, pelos motivos já lidos em Hebreus 10, verso 29 ao verso 31. E também exarados em Mateus 18, 33 a 35, na parábola do credor incompassivo, ou seja, nos pecados cometidos contra irmãos sem que haja arrependimento. E assim diz em Mateus 18, 33 a 35. Não devias tu, igualmente, lembre-se deste assunto, é acerca do perdão de um irmão. Não devias igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores. Diga atormentadores. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Diga, assim vos fará também meu Pai Celestial. O Senhor traz uma história, uma ilustração, para dizer uma verdade. Assim, meu Pai Celestial fará, se de todo o coração não perdoares aos vossos irmãos. Temos que o fazer. Às vezes pode-nos custar muito, mas temos que fazê-lo. Porque o Senhor diz até amarmos o nosso inimigo e fazer bem àqueles que nos fazem mal. Isto é parte da vida cristã, que deixe-me dizer que não é nada fácil, mas é aquilo que está escrito. O próprio Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão teve o mesmo espírito, Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas são entregues aos atormentadores se este ensino não estiver nas nossas vidas. Esses atormentadores são demónios. Não se pode compreender de outra forma. Deus abandona a pessoa. E então, quando abandona, Satanás, os demónios, conforme Jesus disse, andam por lugares áridos e secos, dizendo, voltarei para a minha casa de onde saí, e achá-la-ei varrida e adornada. E os atos desses homens são piores que os primeiros. Ora bem, o facto é que muitas enfermidades vêm aos corpos por tomarmos a Santa Ceia em pecado também. E o julgamento de Deus virá em forma de sofrimento físico. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 11, que quando tomamos a Santa Ceia, sempre, ou quase sempre, falamos deste texto ou de outro parecido. E diz a palavra de Deus, no verso 28 do capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E aqui poderíamos estender a mensagem de outra parte, o que não vamos fazer muito para não levar muito tempo. Mas ninguém tem o direito de te examinar, nem a ti nem a mim. O homem deve se examinar a si próprio. Portanto, nós não devemos
fazer confissão dos nossos pecados a homem nenhum, mas a Deus. E o Senhor Jesus Cristo ensinou isso no Pai Nosso. Entra no teu aposento, etc, etc. De maneira que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É preciso muito cuidado. Muitos tomam a ceia do Senhor sem se examinar e o fazem em pecado. Expurga-me, Senhor, daqueles que me são ocultos. Talvez olhamos sem devemos olhar. Pensamos sem devemos pensar bem. Falamos sem pensar e isso fica no esquecimento. Mas Deus lembra-se. Como se lembrou de Miriam e ela ficou leprosa. Veio trazer-lhe o recado que ela ia ficar leprosa. Ela ia ser condenada por causa de falar aquilo que não devia. Verso 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fracos na fé, doentes no corpo e mortos em ofensas e pecados. Louvado seja Deus, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas há um juiz que ouve todas as coisas. Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. E o verso 32 diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus nosso Senhor. A repreensão bem, mas graças a Deus que os cristãos não são condenados com o mundo, porque recebem a correção, o corretivo do Senhor. Louvado seja Deus. Quando somos julgados, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Há uma diferença. E aqui se encontra um castigo de correção temporal, que eu lhe chamo de expurgatório, até que discirna a razão desse castigo, dessa correção, etc. Mas em Hebreus, capítulo 12, o Senhor fala-nos da correção e a partir do verso 4 diz, ainda não resististe até ao sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação convosco, que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desprezes. Se vem a correção, não desprezes. Se vem a correção, não desprezes. E aqui eu vou parar para voltar já de momentos. Vamos de novo ler a palavra de Deus. Ela é muito importante e eu espero que você tenha atenção. No capítulo 12, aos Hebreus, a partir do verso 4. Ainda não resististe até ao sangue combatendo contra o pecado. Diga combater contra o pecado. Pegue na espada do Espírito e combata contra o pecado. E diga como David, expurga-me tu dos que me são ocultos. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Diga correção e repreendido. Correção e repreendido. E continua a leitura e diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Espere isto na sua vida espiritual, se você é um cristão de Cristo. Espere, isto há de acontecer no meio do povo do Senhor, conforme está escrito. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Agora diz, é uma opção. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há quem o pai não corrija. E aqui temos a educação moral e espiritual dos servos de Deus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Qual é a nossa opção? Suportar a correção ou ficar sem disciplina? O que escolhemos nós? Seremos filhos de Deus ou bastardos? Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nos sujeitarmos aos nossos pais que nos corrigiram,
não nos sujeitaremos muito mais a Deus, que nos corrige para nos levar para o lado da glória do céu? Sim, a sujeição do seu povo é necessária ao corpo de Cristo. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Diga como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para nosso proveito vem a correção aos filhos de Deus, para sermos, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E sem essa correção, não há cristão. Cristão de Cristo. Louvado seja Deus. Em outras palavras, Deus abandona as pessoas por algum tempo e daí vem o maligno afligir o seu povo conforme fez a Jó. Eu creio que é justo pensar desta forma. Algumas coisas que temos vindo a falar, como no caso da Santa Ceia, muitos fracos e doentes e muitos que dormem, são abandonados por Deus. E o que é que diz a palavra de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Que o espírito imundo anda por lugares áridos sem encontrar descanso e anda dizendo: voltarei para a minha casa e achá-la-ei varrida e adornada, mas com ele vem mais 7. E essa casa fica pior que o primeiro. De maneira que quando o homem ou a mulher não encontra arrependimento e confissão dos seus pecados, seja a Deus, seja aos irmãos, é certo e sabido que vai passar por o expurgatório aqui da terra. E ele vem voluntariamente ou imposto pela palavra do Senhor. E agora, por fim, vejamos o remédio. Além do que temos já vindo a falar. Para finalizar, fiquemos com estes pensamentos. Para que o poder do sangue de Jesus tenha valor expiatório, é preciso o arrependimento, é preciso a confissão dos pecados, tanto a Deus como aos irmãos, e é preciso sermos obedientes a Deus e sujeitando-nos uns aos outros, em amor. Então, em quarto lugar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É só aqui que entra o valor do sangue de Cristo. E vou repetir que o valor do sangue de Cristo não terá valor algum enquanto não fizermos a nossa parte, que é aceitá-lo, é o arrependimento e é a confissão e é a obediência. Só aí é que entra o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Este é o remédio. Temos que fazer a nossa parte, porque Deus fez a sua. Tínhamos isto sempre em mente, que o temor de Deus e a nossa obediência é requerida pelo Senhor, porque nos tornamos participantes da sua natureza se tivermos escapado da corrupção. Se tivermos escapado da corrupção, então nos tornamos participantes da sua natureza. Mas se não escaparmos da corrupção, e este é um ato que só o homem pode fazer, escapar ou não escapar, fazer ou não fazer, etc, etc. Portanto, nos tornamos participantes da sua natureza se estivermos escapados da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1 e verso 4. E tornamos-nos participantes da sua santidade se aceitarmos a sua correção. É tão fácil como isto. Hebreus 12 e verso 10. Então, o sangue da redenção de Jesus tem o seu valor para aquilo que foi derramado no Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância, mas nos chama ao arrependimento, à confissão e à obediência a Deus. Nós temos terminado aqui o expurgatório dos crentes, ou o expurgatório dos cristãos. Espero que tenha sido compreendido o que foi ministrado. E espero que Deus o possa abençoar e, se for esse o caso, o possa curar ou libertar. E se estiver em problemas espirituais ou físicos, levanta a sua mão direita ao céu e ore comigo dizendo:
Ó Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu me arrependo da minha vida velha e rejeito a Satanás e o pecado. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne a este mundo, que morreu pelos pecadores para os salvar e ressuscitou para os justificar. Purifica-me com o sangue do teu Filho Jesus Cristo e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. E agora para aqueles que possam ser cristãos e estejam em problemas espirituais ou físicos, oramos desta forma. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, meu Senhor e meu Salvador, eu me encomendo à Tua graça e à Tua misericórdia, pedindo a Deus o perdão das minhas faltas e rogando a Deus que perdoe os meus inimigos. E eu perdoo também, Senhor, esquadrinha o meu coração, expurga-me dos pecados que me são ocultos e cura a minha enfermidade e liberta-me da opressão do maligno. Eu clamo a Deus em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. E se fizeram estas orações, o Senhor está no controle da vossa vida. O Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.